Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos, festejai, pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Para viver a vontade de Deus, nós precisamos passar por um processo de transformação. Esse processo trata-se de deixar para trás velhos costumes, velhas manias, velhos vícios, pois definitivamente a vontade de Deus não cabe em uma vida cheia de si mesma, grande aos próprios olhos. Na primeira leitura de hoje, lemos a conversão de Saulo, onde podemos contemplar um pouco sobre a incrível mudança ocorrida na vida dele e o contínuo avanço da igreja. Saulo era implacável em sua perseguição contra a igreja, e ele estava indo em direção à cidade de Damasco para encarcerar cristãos. Saulo era um jovem destemido e desde cedo foi alimentado pela doutrina ensinada pelos líderes judeus. Então, para ele, destruir a seita do caminho, como o cristianismo era chamado pelos líderes judeus naqueles tempos, era sinônimo de proteger o judaísmo e Deus. Saulo era tão convicto no que fazia que somente uma intervenção divina poderia mudá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus tinha planos para Saulo. E enquanto ele caminhava para Damasco com o intuito de encarcerar mais cristãos, o Senhor Jesus foi encontrá-lo para mudar a sua vida para sempre. Saulo é envolto em luz e ouve uma voz que o interroga. Trata-se de uma típica narrativa de vocação. Saulo ouve a voz daquele a quem persegue, cai por terra, fica cego e depois jejua por 3 dias. Assim morre para sua cegueira interior e ressuscita para uma nova compreensão da realidade. O terrível Saulo, furioso, selvagem, indomável, estava subjugado. Aquele que prendia estava preso. Aquele que encarcerava na prisão estava dominado pelo poder de Deus. Assim cai por terra Saulo, e depois da oração com a imposição de mãos feita por Ananias, levanta-se Paulo. A palavra Saulo vem de Saul, que quer dizer grande. Jesus muda o nome de Saulo para Paulo, que quer dizer pequeno. Esta mudança de nome tem um grande significado espiritual. O ministério de Paulo e o alcance da sua missão são revelados a um tímido discípulo chamado Ananias. Ananias precisava agora vencer o preconceito e o medo para cumprir também o que Deus determinara. Ele vai ao encontro de Saulo para libertá-lo da cegueira, batizá-lo e introduzi-lo ao chamado. Já como Paulo, o novo instrumento nas mãos de Deus é chamado a levar o nome de Jesus aos pagãos e ao seu rei, tal como também aos filhos de Israel. Não se podia dizer melhor o conteúdo da missão e da paixão de Paulo. De fato, poucos dias depois, Paulo começou a sua surpreendente missão, proclamando como Filho de Deus aquele Jesus, cujo nome pouco antes escarnecia, perseguindo os seus discípulos. Para viver a vontade de Deus, nós precisamos passar por um processo de transformação. Este processo trata-se de deixar para trás velhos costumes, velhas manias, velhos vícios e muitas outras coisas. Definitivamente, a vontade de Deus não cabe em uma vida como a que Paulo tinha. Da mesma forma acontece com a gente. Aos poucos, Deus vai fazendo uma obra de transformação.
Agora, para transformar, é necessário reconhecer os nossos erros, os nossos defeitos, nos arrependermos dos nossos pecados, confessá-los e ir até Jesus. Muitas pessoas param no caminho. Acreditam que servir Jesus é só acreditar em Deus e querem que Deus aceite a sua vida como ela está. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus até te recebe como você é, mas para cumprir os planos dele em sua vida, você terá que passar pela transformação. Por isso, a reconstrução é necessária. E para reconstruir é necessário muitas vezes derrubar por terra, demolir os cacos, as ruínas e começar algo do zero. A sua carne e o seu sangue são o alimento que vem do céu para nos conduzir ao céu. É o sustento da nossa alma. No Evangelho de hoje, Cristo alude de modo o mais claro e explícito ao mistério da Eucaristia. A minha carne é verdadeira comida, diz o Senhor, e o meu sangue verdadeira bebida. Aqui o Senhor se nos oferece como alimento que fará o germe da vida eterna que foi plantada em nós por ocasião do batismo ir crescendo e amadurecendo pouco a pouco conforme a nossa cooperação e docilidade à graça, até chegarmos, se Deus quiser, à plenitude da bem-aventurança celeste. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No entanto, para que nossas comunhões se tornem verdadeiras e eficazes refeições espirituais, precisamos chegar a Jesus com profundos sentimentos de fé. Temos, por assim dizer, de o tocar com aquela mesma confiança da mulher com hemorragia. Naquela ocasião, Jesus dissera àquela mulher: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Por isso, a nossa comunhão deve ser acompanhada sempre por uma fé viva, uma fé ardente e fervorosa. Se não crermos, de nada nos adiantará tocar e ser tocados por Cristo. De fato, como lemos em São Lucas, uma multidão comprimia de todos os lados a Jesus, mas somente a fé daquela pobre doente foi capaz de fazer sair do Senhor uma força. Alguém me tocou, quer dizer, tocou-me com a fé e com a caridade que eu desejo de vós. E as palavras de Jesus não nos deixam dúvidas. A sua carne e o seu sangue são o alimento que vem do céu para nos conduzir ao céu. É o sustento da nossa alma. Mais importante do que o pão de cada dia para o sustento do corpo é a Eucaristia. Este alimento que se torna sustento para a alma e permanece para a vida eterna. Por mais que materialmente nos alimentemos bem, se não comungarmos da palavra e da Eucaristia, seremos sempre pessoas fracas e confusas, desestruturadas para o combate da vida. Nós somos aquilo que comemos. Você certamente já ouviu essa frase. E na medida em que nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo, nós vamos ficando semelhantes a Ele, porque Ele vem habitar em nós, purificando o nosso organismo espiritual. Pela Eucaristia, nós passamos a pertencer a nosso Senhor e Ele passa a viver em nós. Para termos esta intimidade, porém, precisamos nos alimentar literalmente do corpo e do sangue de Jesus. A minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Ele jamais disse: a minha carne e o meu sangue são simbolicamente uma comida e bebida. Não.
são verdadeiramente comida e bebida. Que possamos pertencer a nosso Senhor e torná-lo dono da nossa vida. E Ele nos ressuscitará no momento preciso. Que as nossas missas sejam docemente temperadas com mais atos de fé e amor ao Senhor sacramentado, e que possamos nos confiar aos cuidados de nossa Mãe Santíssima, que nos ajudará a receber o corpo e o sangue do seu Filho cada dia com mais e mais amor, com mais e mais humildade, com mais devoção. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.